só é de Deus quem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí eu faço essa pergunta para os nossos amados ouvintes: você tem confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você é de Deus. Outra pergunta que eu faço para os ouvintes, para que você seja um filho de Deus, você tem confessado Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia? Se você tem confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você é um filho de Deus. Também, para se tornar um filho de Deus, e essa pergunta eu quero fazer para você, que é um pouco mais complicado ainda para nós. Não basta você confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você precisa praticar a palavra de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. E aí eu falo para vocês, ouvintes, amados ouvintes: você tem feito a vontade de Deus? Você tem cumprido os mandamentos do Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Pregar a palavra, nós devemos discipular a palavra de Deus, que é ensinar a palavra de Deus através dos louvores, através desse debate que nós estamos fazendo aqui, e também nós devemos amar uns aos outros. Você tem amado o seu irmão? Você tem amado o seu pastor? Você tem amado o seu vizinho, mesmo ele sendo um pecador? Você tem amado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. Então, meus amados irmãos, como a pergunta foi feita, se eu cantaria ao lado de uma pessoa não cristã, ou seja, ao lado de uma pessoa não evangélica, eu não cantaria. Por quê? Porque a Bíblia diz que a luz, ela não combina com as trevas. E a Bíblia diz que Jesus é a luz. A Bíblia diz que Jesus liberta de todo o pecado. A Bíblia diz que aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, esse jamais vai tropeçar, ou seja, jamais vai pecar. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele ilumina os nossos caminhos. Do que adianta, irmão Roberto, pastor Charles, eu aqui buscando a presença do Senhor, buscando a santificação, e aí de repente eu busco uma pessoa que não tem Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que não confessa Jesus como meu Senhor e Salvador. Como é que vai ficar o meu louvor? O meu louvor não vai passar desse teto. Para que o meu louvor possa passar desse teto, eu preciso andar com pessoas que verdadeiramente servem a Cristo Jesus. E eu estou falando isso, meus irmãos, não estou querendo ofender ninguém. Eu estou falando isso até para a minha igreja. Na minha igreja batista, que eu sou o pastor dessa igreja. O que adianta eu lá pregando a palavra de Deus, ou ensinando meu irmão, mas o meu irmão lá fora fazendo as coisas erradas? O louvor dele não vai passar do teto. O louvor dele não vai chegar até a Deus. Então, eu jamais cantaria com pessoas que não servem verdadeiramente a Deus, porque o seu louvor não chega até o Senhor. Muito bem.